Tananana, tananana. Tá começando mais um boletim semanal da IPU do IBIS. Boletim semanal da IPU do IBIS do dia 20 de dezembro de 2020. Curiosidades sobre o Natal ou Nascimento Virginal de Jesus. Nós temos aí uma data, 25 de dezembro, e nós temos também aí questões ligadas a se a Maria ela é de fato virgem, se não é. Então, nós vamos pegar algumas curiosidades aqui para aumentar um pouco o nosso conhecimento. Quem sabe também as polêmicas, as conversas, os diálogos, as dúvidas, né, que possamos continuar tendo fontes de diálogo. Então, algumas traduções e comentários em aramaico da Bíblia hebraica feitas que são atribuídas a Filon de Alexandria, que foi um filósofo judeu helenista que viveu durante o período do helenismo na região ali da Ásia Menor. Essas traduções nos oferecem lendas pós-bíblicas de acontecimentos milagrosos, como as lendas a respeito do nascimento de Isaac e de Moisés. O papel então atribuído a Deus é tão essencial que o caráter do pai às vezes é silenciado. Então a gente já vê aí uma possibilidade de entender por que José ele não aparece tanto na relação com Maria, né? Porque o papel de Deus ele é tão mais essencial, ele é tão prioritário que o caráter do pai, biológico, vamos dizer, ele é silenciado. Por outro lado, no judaísmo helenístico do Egito, há uma interpretação espiritualizada dos casamentos bíblicos e uma transferência do vocabulário do amor físico para o plano da união mística com Deus. Lembrando que o judaísmo não estava restrito a Israel. Você tem judaísmo no norte da África, pela Europa, né? Então você tem judaísmo espalhado desde que Israel foi dominada e se espalhou também as sinagogas por vários outros lugares. Né? Nós vamos ter também a diáspora, né? Depois da destruição do templo, né? Logo após a morte de Jesus, você tem também o espalhamento do judaísmo. Então, em Alexandria, nós temos lá um importante grupo de judeus, desde que os gregos conquistaram aquela região séculos antes do nascimento de Cristo. Então, existe aí, né, toda uma construção religiosa, mística, né, que também vai estar na literatura. Então, em Filon, por exemplo, alguns nascimentos, como o de Isaac, eram entendidos como nascimentos virginais. Para o próprio Filon, nada mais é do que uma alegoria da união em nível de êxtase da alma com seu Deus. Então, é uma visão muito mais de algo em êxtase, né? Num plano que não é o plano puramente da razão, né? Mas da pessoa que já está numa fantasia, né? Num êxtase, numa mística, né? Com Deus. Então essa interpretação, aliás, já foi preparada pelos 70, os tradutores da escritura do hebraico para o grego. Eles também já tiveram contato então com essa interpretação desde vários outros contatos aí com tradutores, com pensadores daquela época. Por outro lado, o anúncio de um Messias davídico corresponde a expectativas dos fariseus e essênios. Então, já existia uma espera de um Messias pelos judeus, e os fariseus e essênios tinham já, né, essa expectativa. Então, as palavras bíblicas do verso 35 de Lucas 1,35 são semelhantes à de uma passagem da quarta caverna de Qumran. Qumran é onde foram encontradas as coleções de centenas de textos e fragmentos de textos da Bíblia hebraica que estavam desaparecidos. Lembrando que com a destruição do templo, com as invasões, muitos documentos se perdem. E essas cavernas no Mar Morto, elas acabaram por preservar muitos desses manuscritos que ajudaram a compor aí de forma mais fiel o Antigo Testamento, né, a Bíblia hebraica, como nós podemos ter hoje. Então, graças a Gênesis 6:4, o judaísmo conhecia a ideia de geração
de seres humanos por obra de anjos, e talvez até a geração do Messias por obra de Deus. Então faz parte aí desse contexto místico, cultural, né, desse pensamento, né, de que muito mais do que uma relação física, muito mais do que a presença de um pai biológico, o vínculo, a, a junção com Deus, né, a relação com Deus, ela se sobressair e fazer essa obra que seria milagrosa no nosso ponto de vista. Mas nessas tradições já existiam algumas influências de sincretismo religioso. Quando a gente fala de sincretismo religioso, vamos comparar com as religiões afro-brasileiras que misturam elementos do catolicismo, elementos das religiões de matriz afro, que vão criar aí uma mistura, né? Nós temos na cultura brasileira, com muita clareza, com muito contato, né, na nossa cultura, os sincretismos religiosos, né, que deram origem a várias religiões em terras tupiniquim. Então, nessas tradições que nós estamos falando, né, dos saduceus, dos essênios e até também dos cristãos, nós vamos ver, influências de sincretismo religioso. Então, o filósofo clássico alemão e historiador da religião, Eduard Norden, chamou a atenção para o Egito, com o culto ao sol e a religião de Ísis. E aí ele traz um trecho. No dia do solstício de inverno, Hélios tomou o poder e sob seu reinado ocorreu o nascimento de um menino na terra e de uma nova era. Apesar de todas as críticas dirigidas à história comparativa das religiões e também à simpatia pelo judaísmo em nossos dias, deve-se reconhecer que mesmo na Palestina a religião judaica não estava livre de influências estrangeiras. Não apenas a astrologia e o simbolismo solar foram muito difundidos, mas também o motivo para o nascimento de uma criança providencial. Vale lembrar aqui que o livro de Gênesis já vem tentando corrigir essas influências, né? Quando no lugar de um Deus Sol, nós temos um Deus que cria a luz, que cria os astros, que cria o Sol, cria a Lua. Então isso a Bíblia hebraica já vem tentando corrigir desde Gênesis, né? Então a gente percebe que isso comprova essa influência, né, estrangeira, e também comprova o esforço, né, que os judeus já tinham, né, os teólogos, os escritores, de manter uma tradição onde o Deus único, ele é o Criador, ele é o que compõe todo o universo, e a gente não tem então aí um Deus Sol, por exemplo. Então, não apenas a astrologia e o simbolismo solar foram muito difundidos, mas também o motivo para o nascimento de uma criança providencial, né, faziam parte aí dessas influências. Essas crenças e práticas estrangeiras penetraram através de polêmicas e controvérsias. Antíoco IV havia introduzido um culto ao sol em Jerusalém, e quando os judeus purificaram e reabriram o templo, no dia da festa da dedicação, em 25 de dezembro, eles celebraram ali a luz. A doutrina cristã do Messias não poderia evitar a influência dessas esperanças difusas e atuais de um Salvador humano e divino ao mesmo tempo. Aproxima-se o fim dos tempos, um Filho divino vai nascer. É ele quem é chamado a acabar com o pecado antigo e a renovar a humanidade para que comece uma era de paz e justiça. Em todo o universo, no céu e na terra, reina a alegria. Este resumo da quarta écloga de Virgílio, né, que é um tipo de poema, então Virgílio escreve isso aí, é uma expressão de ideologia política. Poderia servir também para apresentar brevemente o relato de Lucas a respeito da natividade, que é o texto desse domingo, Lucas 1, 26 a 38. Se a antiga igreja celebrava o Natal em 25 de dezembro ou 6 de janeiro, era para lutar contra as festas pagãs do sol, mas não sem uma certa sensibilidade pelas conotações que essas festas tinham em comum com as histórias de Natal. Então esse sincretismo, também entre os cristãos, foi motivo aí de luta contra as festas pagãs do sol. Mas também os cristãos não deixavam de ter a sensibilidade em pegar aquilo que é bom,
né, as esperanças boas que essas festas trouxeram como contribuição para a religião cristã. Assim, aquela comunidade de Alexandria se reunia na noite de 24 para 25 de dezembro, e assim que os raios de sol nascente acariciavam os fiéis reunidos, cantavam a seguinte aclamação: A Virgem deu à luz, a luz aumenta. Festa semelhante foi celebrada também em Alexandria na noite de 5 para 6 de janeiro, pelo nascimento de Eon. Uma fórmula litúrgica diz: nesta mesma hora, hoje, a donzela deu à luz Eon, conforme Lucas 2:11. Essas esperanças podem estar associadas ao nascimento do imperador Augusto ou em comemoração do advento do imperador Caio, celebrando este novo reinado com a mais bela era que se inicia para a humanidade. Então nós temos também os evangelhos preocupados com essas figuras de imperadores que se acham divinos, né, em desfazer essa visão, né? Então a gente percebe que naquele tempo também existia essa preocupação, né, de que existe um único Deus, né, o Deus trinitário, um Deus que não é opressor, em contraponto a imperadores que eram assassinos e que eram pessoas puramente movidas por poder. Outras situações falam de uma anunciação à jovem mãe de Eon. Uma voz se dirige a ela e anuncia em nome de Hélios o nascimento do filho. Então a filiação divina é muito importante na religião egípcia e na ideologia faraônica. O deus Sol Amon-Ra é o pai do rei, e este último, o rei, tem o título de filho. Um protocolo de entronização de 3 fases se assemelha à escritura de Lucas 1:31 a 33 e de outras passagens cristológicas. Então, primeiro, o filho recebe a vida divina, segundo, habita com os deuses, e terceiro, torna-se senhor do mundo. Bem semelhante. Entre seus atributos está não só a filiação, mas também a grandeza, né? Lá em Lucas 1:32. Por outro lado, o rei como filho é amado e escolhido pelo Deus. Os textos citados por Filon e Plutarco, que falam de uma geração pelo Espírito, trazem certamente a marca dessa teologia egípcia. A teogamia de então era espiritualizada e era aceitável. Ao contrário, a virgindade associada à castidade aparece tardiamente no Egito e sem dúvida vem da Grécia, na influência dos gregos. Não vamos esquecer também a relação de Ísis com Horus, a mãe e o filho. Horus, Harpócrates, é um designado como a criança por excelência. Existem também eventos milagrosos ligados ao nascimento de Zoroastro, Krishna e Buda, mas é melhor ficar no terreno do Oriente Médio e, sobretudo, das verdadeiras ideologias egípcia e mesopotâmica, que certamente exercem sua influência, né, maior na ideologia davídica. Esta divisão, aliás, essa revisão dos motivos teológicos permite-nos compreender melhor os seguintes elementos de Lucas 1:26 a 38. A mãe do Messias é virgem, a grandeza e a filiação divina do menino, que é um filho, o título altíssimo atribuído a Deus, o reinado perpétuo do filho de Davi e a concepção por obra do Espírito Santo. Então a gente percebe essas ligações e percebe também como que o Evangelho vai procurando colocar as coisas nos seus devidos lugares, né? Deixando o paganismo como algo que tem sua contribuição cultural e sua influência, né, em questão de festividade e tudo mais, porém em relação a essa ética cristã que os evangelhos trazem, né, da boa nova, né, com intenção de libertação, isso vem com o evangelho, isso não existe nessas influências, né, estrangeiras. Então a gente vai perceber que, né, Lucas, Marcos, João, né, e Mateus, eles vão trabalhar no seu evangelho isso que Cristo traz, que é uma libertação, o fim da opressão, o fim do poder sobre o outro, né? Então isso nem as religiões ligadas ao Império Romano, grego ou egípcio, ou qualquer outra, trouxeram de maneira tão evidente, tão comprometida com a humanidade.
Poderíamos acrescentar, por outro lado, o local onde vive Maria. Alguns pesquisadores pensam que ela já vive com José e, portanto, que a razão da virgindade é secundária à estrutura da lenda egípcia. E, por outro lado, a cronologia. Jesus nasce 6 meses depois de João, assim como o solstício de inverno chega 6 meses depois do solstício de verão. Então é interessante a gente notar que há aí olhando para o hemisfério norte, né? Em junho e julho, nós temos ali o verão, né? O verão europeu, o verão do hemisfério norte. Então teria João nascido, né, nesse solstício e Jesus nascido no solstício de inverno, né? Então essas referências ajudam também a compreender o porquê de algumas datas, né, ligadas aí ao nascimento de Jesus. Então Lucas 1, 26 a 38 e Mateus 1, 18 a 24 não são estranhos ao resto da cristologia do Novo Testamento. A concepção do Messias pelo Espírito Divino é um desenvolvimento, certamente influenciado por contribuições estranhas do messianismo judaico e da cristologia e da igreja primitiva. Mas essas contribuições não alteram a essência do Natal. O nascimento virginal e a pré-existência do Messias são testemunhos da origem divina do Filho em forma de narrativa. A terminologia dos versos 31 a 33 e 34 a 35 é totalmente judaica, mas o messianismo judaico, como é frequentemente o caso entre as minorias, expressa sua própria identidade em categorias estrangeiras, né? Então o judaísmo ele usa de elementos estrangeiros para confirmar também as suas narrativas a respeito do messianismo. Convém não temer a história comparativa das religiões, nem relegá-la ao esquecimento. A escrita de Lucas é marcada cada vez pelo rápido desenvolvimento da cristologia e pelo messianismo judaico-helenista, especificamente por aquele que reinava na comunidade de Alexandria. O que é mais importante não é a história improvável dos eventos, mas o significado teológico do empréstimo e a motivação dos vários motivos, a modificação dos vários motivos, né? Então, Lucas ele vai escrevendo iluminado pelo Cristo, né? As coisas vão se transformando e ganhando novas formas de interpretar que estão adequadas à vontade de Deus e ao agir de Deus na história a partir aí do Evangelho. Portanto, o Natal não é uma data nem um lugar. Também não é uma exclusividade dos cristãos, pois o Filho de Deus nasce para toda a humanidade. Espero que essas curiosidades nos ajudem a pensar o Natal, pensar, né, como que as religiões, as demais religiões, elas se conversam, né? Essa interreligiosidade faz parte da cultura e que assim nós possamos continuar nos nossos diálogos. Encher-nos com teu amor.
acontece quarta-feira às 19 horas é a nossa reunião de oração online. Venham orar conosco. E vamos aos aniversariantes da semana. No dia 24, nossa querida diaconisa Alda Negri. No dia 25, comemoramos o Natal, o nascimento de Jesus Cristo. E no dia 28, reverendo Pedro Lísias e seu irmão, André Aimberê. Aos agraciados com mais um ano de vida, nós desejamos muito amor, Café paz, da manhã felicidades, comunitário. muitas bênçãos Hoje, e um abraço domingo, dia carinhoso e 20 de fraterno da dezembro, igreja. terceiro domingo do mês, realizaremos nosso café da manhã comunitário a partir das 8 da manhã. A responsabilidade do preparo da devocional e do acolhimento dos irmãos e irmãs será da escola dominical. Muito obrigado a todos os membros e visitantes por continuarem assistindo às nossas transmissões online. Desejo que tenham todos uma boa semana e fiquem com Deus.